Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Os irmãos estão bem? Os irmãos estão bem? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Convidar os irmãos, aqueles que puderem, quiserem ficar de pé. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te adorar somente, para te louvar somente. Tu és tudo para nós. Tu és santo. Ó Senhor, que maravilhoso estar na tua presença, junto com aqueles que de coração puro invocam o teu nome. Senhor, nos torna um canal limpo, Senhor, para transmitir, Senhor, a tua vontade. Tira de nós todo entulho, Senhor, tudo aquilo que não presta. Ó Senhor, nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. Temos uma necessidade no nosso interior, Senhor, é a tua própria pessoa. Por isso essa manhã fala conosco. Assim como o Senhor falou, Senhor, quando nós estávamos cantando os louvores. Continua falando com cada um de nós. Continua se dispensando a cada um de nós. Abre a tua palavra para nós. Descortina o véu, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te amamos. Nós te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, glória a Deus. Deixa eu colocar aqui o relógio, apesar que aquele relógio ali já é grande, né, Sérgio? Mas eu falei com os irmãos ali, os irmãos falaram, irmão, hoje não tem problema não, hoje o tempo é livre, pode falar. Eu fico muito à vontade quando tem comunhão, os irmãos fazem isso aí, né, Sérgio? Irmão, não tem tempo não, hoje é eleição, ninguém trabalha, ninguém faz nada, né? Pode falar. Então eu estou prevendo aqui mais ou menos umas 2h30, irmão. Tem problema? Vai pagar o almoço? Ah? Vai pagar o almoço? Mas para que almoçar, ué? Amém. Irmãos, como os irmãos sabem, e não tem ninguém novo, né? Nenhum irmão novo, todo domingo nós estamos estudando os fundamentos, né? E hoje nós vamos falar sobre as reuniões. Valorizar as reuniões. Você acha importante as reuniões? Você acha importante o congregar? Muito importante. Claro que é importante, né? Senão nós não estaríamos aqui, né? É claro que a gente ficaria alegre com a igreja cheia, né, Sérgio? Mas a gente sabe que os irmãos têm compromisso, né? E graças ao Senhor as mensagens estão sendo gravadas, né? Então eu queria aqui, em primeira mão, o Sérgio orientou isso aí, porque sempre é bom agradecer as pessoas que estão ali nos ouvindo, né? Pessoas que estão ali acessando o canal. Deus abençoe vocês, que a palavra também alcance vocês aí. Louvado seja o Senhor. E para iniciar, eu queria ler um versículo com os irmãos. Hebreus, dentro desse contexto de reunião, de congregar. É um versículo muito conhecido. Pode colocar na versão João Ferreira de Almeida, mas eu vou ler em 4 versões. Por que isso, irmãos? Porque fica rico quando você vislumbra as outras versões bíblicas. É um complemento. Então isso é maravilhoso. Hebreus 10, 25. Queria pedir para a igreja ler esse versículo para mim, por favor. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos adversações, tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Eu sempre tenho falado para os irmãos, Thomas, os irmãos ficam chateados não, porque eu gosto de citar nome, eu gosto de ter comunhão com os irmãos, não fica acanhado nem com vergonha não, viu? É bom você, né, interagir com os irmãos. Você desperta os irmãos para não dormir, né? Não, para não dar uma cochilada, né, Sérgio? Irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos, presta atenção, Arnaldo, nos detalhes. Porque muitas vezes você passa despercebido. Olha como é que está esse versículo na King James 1611. Diz assim, ó, não abandonemos a nossa congregação.
não abandonemos a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Não deixemos a nossa congregação. Agora olha na versão Jerusalém, que eu gosto muito, Bíblia de Jerusalém. Não deixemos a nossa assembleia. Que maravilhoso, hein, irmãos? Como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre, mas à medida que vedes que o dia se aproxima. Agora essa aqui eu fiquei apaixonado. A King James atualizada. Presta atenção, João. Que coisa maravilhosa está nessa versão. Diz assim, ó: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Preste atenção aqui, irmãos. Não tenha pressa. O Gênero falou que não tem problema não o horário, então os irmãos não têm pressa não. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Irmãos, talvez você foi ensinado que as tradições você tem que abandonar. Quem disse isso? Tem tradições que não tem como abandonar, irmãos. Uma tradição como essa, não tem como abandonar. Tem como abandonar essa tradição aqui? Não deixar de reunir como igreja? Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que o dia está se aproximando. Agora preste bastante atenção. Eu sempre falo para os irmãos: um texto fora de contexto vira pretexto. Por que o autor de Hebreus foi citar um versículo como esse para não deixar de congregar no meio de um contexto desse aqui que os irmãos vão ver? Por que no meio do capítulo ele inclui esse versículo? É importante nós conhecermos o contexto. Quando você vê na João Ferreira de Almeida, tem um título lá em cima, que eu até notei, que é interessante, fala assim, ó: os sacrifícios antigos, que eram humanos e transitórios, e a expiação feita por Cristo, que é divina e permanente. Os irmãos estão vendo um contraste? Está vendo um contraste, Wilson? Os animais que eram oferecidos constantemente pelo sacerdote, diariamente, e a expiação do Senhor, que foi uma vez só, e é divina e é permanente. Olha o contexto, Arnaldo. Que coisa interessante. Vamos ler, para os irmãos entenderem, o versículo 11 do capítulo 10, eu vou ler para os irmãos na King James atualizada. Fala assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Preste bem atenção, irmãos. 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. 14. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Os irmãos, leu 15 para mim. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto a vós declarado. Esta é a aliança Que farei depois. Colocarei as minhas leis no seu coração e as escrevereis profundamente em sua. Agora presta atenção aqui. Conclui: dos seus pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Lembra que nós estamos num contexto do versículo 25. Versículo 18. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta e sacrifício
pelo pecado. Agora, nós vamos continuar no versículo 19, mas eu quero que os irmãos entendam o contexto que nós vamos chegar no versículo 25. A partir do 19 agora você vai ver, o caminho foi aberto, Sérgio. Por causa do único sacrifício de Jesus, divino e permanente, o caminho foi aberto. Aleluia. O véu foi rasgado de alto a baixo. Você vai ver o autor de Hebreus falando aqui, que coisa maravilhosa, irmãos. Agora, temos o privilégio, olha que coisa maravilhosa, de acessar a presença de Deus. Você agora é um privilegiado, não precisa mais sacrifício diário, não precisa mais de esforço humano. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O caminho foi aberto para você congregar. Aleluia. O caminho foi aberto para você reunir. Liberdade. Irmãos, tem lugares por aí que você não pode reunir. Tem lugares por aí que você não pode nem falar que aquele lugar ali tem um crente. Agora, presta atenção no versículo 19. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, você tem plena confiança? Você vai ver que esse congregar está se referindo ao Santo dos Santos. Vamos continuar, versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. 21. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. O 22, os irmãos leem. Portanto, cheguemo-nos sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para e os nossos corpos levados. 23. Sem dúvida, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto Quem fez a promessa é fiel. Agora vai entrar o versículo 24 e 25, irmãos. Eu quero ler para os irmãos, prestem atenção. E consideremos-nos uns aos outros, para nos encorajar às manifestações de amor fraternal e boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Agora você pode entrar no Santo dos Santos. Amém. Não é isso aqui, ó. Não é congregar aqui, ó. A congregação, a assembleia, está falando dos irmãos. Não deixe a congregação. Não abandone a assembleia. Não é abandonar o quadrado, irmão, de cimento. Uma vez que nós saímos daqui, isso aqui acabou. A igreja vai estar lá na rua, a assembleia vai estar na rua, o Espírito está lá. Mas preste bastante atenção, Deus nos deu esse lugar para nós congregarmos juntos, para nós nos reunirmos juntos e termos comunhão juntos. Você vai ver mais para frente, irmãos, que maravilhoso é estar numa congregação. Que maravilhoso é você estar junto com a assembleia. Agora fica uma pergunta no ar. Como que esse povo congregava? Aí é Novo Testamento. Como esse povo hebreu congregava, Vini? Importante isso, hein, Vini? Como os hebreus, lá na época de Moisés, congregavam. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver? Êxodo, eu vou ler na NVI, acho que não tem NVI não, né, família? Eu vou ler na NVI aqui, tá? Êxodo 33, 7 e 10. Irmãos, eu preciso
olhem para mim aqui, por favor. Eu preciso que os irmãos se atentem nos detalhes. Porque senão você não vai entender. O que Deus quer falar com você está nas entrelinhas das Escrituras. Cada palavra, cada vírgula. E se você não estiver sensível, você não vai entender. O que esse irmão está querendo dizer aí? Preste atenção. Versículo 10 fala: Moisés costumava montar uma tenda ou tabernáculo do lado de fora do acampamento. Olha aí, Sérgio, estava procurando um nome? Ninguém vai entender, né? Não tem problema. Alguns irmãos vão entender o que eu estou falando. Depois vocês perguntam para o Sérgio aí o que eu estou querendo dizer. Está querendo achar um nome, Sérgio? Aí, ó. E ele chamava, era o nome, tenda do encontro, ou tabernáculo do encontro. Quem quisesse, irmãos, aqui, ó, quem quisesse consultar a Deus, ia até a tenda. Quem quisesse consultar a Deus, ia até a tenda, Abner. Oh, Senhor Jesus. Fora do acampamento. Versículo 8. Sempre que Moisés ia até lá, preste bem atenção aqui, irmãos, 50 mil pessoas, as 12 tribos, tudo lá, cada um em frente às suas tendas. Moisés saía, ia em direção à tenda do tabernáculo, para ter comunhão com Deus. Aí o povo saía para fora das suas tendas e ficava olhando Moisés. Olha só isso, irmãos, que coisa interessante. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas ou dos seus tabernáculos, observando-o, irmãos, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Irmãos, essa nuvem aqui fala da glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus descia e o povo ficava ali, irmão, observando, Manel. O que acontecia? Olha o versículo 10, agora eu vou ler na King James atualizada. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada da tenda e curvavam-se com o rosto entre terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Leiam para mim vocês esse versículo, muito forte. Sempre ele procurou observar a coluna de nuvem parada na entrada da tenda. Todos se ajoelharam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Adoração ao Senhor. Ei, adoração ao Senhor. Irmãos, eu estava lendo isso em casa. E eu comecei a chorar, irmãos. Comecei a chorar, irmãos. E aí eu vi que a Raquel estava ali, né? Eu falei, eu vou para algum lugar, né? Aí eu fiz um espaço lá na frente da minha casa, eu peguei e fui para lá, irmãos. Irmão, mas eu chorava lendo esse versículo, eu não estava entendendo. Que tal nós reunirmos dessa forma? Que tal congregarmos dessa forma? Ah, irmão, isso é Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Sabe, irmãos, eu vejo uma grande necessidade de adoração. O povo, quando via a glória de Deus, irmãos, o povo não aguentava. O povo se dobrava, se curvava com o rosto no chão, irmão. Não estou falando, irmãos, entenda, eu não estou falando que é isso aqui, não. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei.
Mas como é importante, irmãos, nós estarmos com a Assembleia. Tem coisas que Deus fala, irmãos, na Assembleia. Eles se prostravam. Isso aqui, irmão, está falando do Santo do Santo, irmãos. O caminho está aberto. Eu posso adorar o Senhor, irmãos, porque o véu foi rasgado. Se você ver o contexto aqui, você vai ver. Não há mais necessidade de sacrifício. Não há mais necessidade de esforço humano. O Senhor Jesus, como sacrifício único, divino, permanente, real, foi oferecido para que você congregasse. E por que não congregamos? Nós trocamos a reunião por qualquer coisa, irmãos. Nós trocamos essa esfera maravilhosa por qualquer coisa. É só a gente consultar o nosso interior. Não estou aqui, irmão, de forma nenhuma cobrando os irmãos, não. Nós precisamos entender a necessidade de estarmos juntos na Assembleia. Os irmãos percebem? Agora, que lição nós aprendemos só com o versículo 24 e 25? Que lição nós aprendemos aqui? Nós temos que tirar lições. Eu sempre falo para os irmãos, a palavra expositiva, ela é leitura, explicação e aplicação. Porque se eu contar uma bela história para os irmãos, e aí, irmão, onde aplica isso? Aonde eu entro aí? Não é? Que lições nós aprendemos com isso? Se você for olhar aí para o versículo 24, você vai ver, ó, e consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e boas obras. Os irmãos percebem? Em nossas reuniões devemos nos importar, irmãos, considerar os outros. É isso que o autor de Hebreus está falando aqui, ó. Considerar os outros com amor, com boas obras. Não vou nem entrar em detalhe aqui, porque os irmãos sabem o que é isso. É um momento onde nós estamos com os irmãos e a gente pode estar vendo os irmãos, a necessidade dos irmãos, como que os irmãos estão passando. Eu estava hoje conversando com a Raquel, vou abrir um parênteses aqui. Nós precisamos sair um pouco, eu falei de tradição, mas essa tradição aqui você precisa abandonar. O modelo que a gente reúne. Irmãs, eu falei para a Raquel hoje, saia um pouco de dentro desse local de reunião. Vai para as casas das irmãs. Vai tomar um chá com as irmãs. Vá bater papo. Vá conversar umas com as outras. Vá conhecer umas às outras. Saia um pouco da questão espiritual. Conhecer umas às outras. Que tal, Fabi? Raquel, Beth, as irmãs que estão aí juntos. Isso se aplica em qualquer reunião. Uma vez eu marquei uma reunião, abri um parênteses aqui, tá, irmão? Uma vez eu marquei uma reunião em casa. E aí a gente foi falar sobre ser amigos. Não sei se os irmãos lembram. Como ser amigos? O irmão pegou para mim e conversou no meu ouvido, irmão, vocês não vão orar? Eu falei, vamos sim, amado, mas a gente está só tendo comunhão. Esse irmão pegou e foi embora. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala, conservar íntegro o espírito, a alma e o corpo. Não é só conservar o espírito. Às vezes nós somos tão espirituais que a gente não quer conversar um pouco sobre os problemas, entender. Tinha um irmão que me visitava, preste bem atenção nisso. Irmão Evaldo, gosto muito desse irmão. Ele ficava em casa, às vezes ele tomava café. Eu achava que ele ia embora. Aí ele ficava com o almoço. Café da tarde, janta. Aí eu falava, rapaz, terminou o almoço e agora? A Raquel é testemunha. Ele me ouvia, irmã Vera. Não abria a boca. Mas quando ele abria, ele me ouvia, irmã Fabi. Ele me ouvia.
E ele sabia qual era a minha necessidade, porque ele me ouvia. E eu descarregava nele. Aí quando chegava no finalzinho, ele falava exatamente o que eu estava precisando. Reunião, irmão, congregar, estar junto com a assembleia, isso não é maravilhoso? Outra lição que nós aprendemos, não abandonar a nossa congregação, tradição de nos reunirmos como igreja. Irmãos, não abandone isso. É uma lição que nós temos que aprender. Não abandone o congregar. Seja feliz em congregar. Quando chega na sexta-feira, poxa, amanhã que maravilha, eu vou estar junto com os irmãos. Que saudade do Sérgio, que saudade do Abner, do Thomas. Puxa vida, é vontade de ver os irmãos. Mas entenda uma coisa. Congregar não é só para isso. É para ver Cristo. É para adorar junto com os irmãos. É para adorar o Senhor junto com os santos. Junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Agora, olha só que tradição, olha só que interessante, irmão, na nota de rodapé da 1611, fala assim, a expressão grega, preste bem atenção nisso, traduzida como abandonemos, transmite o sentido original de deserção. Já viu aquele soldado que deserta, abandona, larga, vai embora? Aquele cara ali é um desertor. Essa palavra no grego, deserção. Deus planejou a igreja para que os cristãos pudessem ser companheiros de caminhada, exortando e sendo exortados pelo Espírito Santo e uns aos outros em amor fraternal. Por isso, não é concebível a teoria do culto exclusivo e distante da comunhão dos irmãos. Eu vou congregar em casa. Irmão, sai disso. A bênção está junto. A comunhão traz luz. Que comunhão? Com quem? Os irmãos percebem? Terceiro item importante que nós devemos perceber nessa porção do versículo 24 e 25. Eu quero fazer uma pergunta para as irmãs. Não precisa se expor, só pensa. Lembra que nós falamos da imposição de mãos na semana retrasada? Esse texto é um texto descritivo ou é um texto normativo? As irmãs pensou? Não deixemos. Imperativo, irmão. Está falando aqui, não deixa de congregar. O que isso significa? Partir do pão não é um texto normativo? Fazei isso em memória de mim? Não deixe de congregar é uma ordem. Não faça isso. Agora, por que eu não devo congregar? Por que eu não devo deixar de congregar? Porque a sua fé, irmãos, vai naufragar. Sozinho é difícil prosseguir. A gente precisa estar junto, porque sua fé vai falhar. Eu consigo tirar meu braço e deixar ele no canto? Fora do corpo? Vai enfraquecer, irmãos. Vai morrer, sua fé vai se abalar e você vai enfraquecer. Quantos irmãos não faltam? Por isso, irmãos, preste atenção. Por isso aqui, não deixar de congregar. Por isso. Porque você vai sucumbir. Você falta numa reunião. Aí na outra você também falta. Na terceira você já não sente mais falta. Eu indo ou não indo, vai acontecer do mesmo jeito. Imagine se todo mundo pensa assim. Imagine se o braço, Sérgio, para que eu vou? Deixa o braço aí, eu vou sem braço. Aí o outro braço também resolve. Aí o pé também resolve. Como que nós vamos congregar sem o corpo? Os irmãos percebem a importância, irmãos, de nós estarmos juntos? Agora presta atenção aqui nessa palavra, exortemo-nos uns aos outros. Muitas vezes a gente entende essa palavra como algo negativo. Essa palavra no grego, ela vem da palavra parakleto. Olha o que significa. Pode ser consolar, confortar, admoestar, encorajar, fortalecer, ensinar, estimular uns aos outros.
encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, consolar uns aos outros. Os irmãos percebem por que nós estamos reunidos? Para consolar uns aos outros, para encorajar uns aos outros. Agora, olha que interessante isso, irmãos. A graça de Deus, isso é interessante os irmãos observarem. Ela pode ser manifestada de dois tipos: pessoal e coletivo. A graça de Deus pode ser dispensada pessoalmente? Pode. Ela pode ser dispensada corporativamente, no coletivo? Pode. Agora presta atenção nesse comentário aqui que eu vou ler para os irmãos. Não é um texto inspirado, como o Alisson disse ontem, mas é um comentário importante do irmão Watmani. Presta bem atenção nesse comentário. Deus conhece tanto graça pessoal como graça coletiva. E a coletiva só pode ser obtida na Assembleia. Muitas orações podem ser feitas em secreto. Pode ser feita? Pode. Pode ser feita a oração em secreto? Pode. Mas olha que interessante. Deus responde? Responde. No entanto, há um outro tipo de oração e para que seja ouvida, deve ser feita na Assembleia. Muitos grandes assuntos que possuem amplos efeitos não serão resolvidos a menos que as pessoas orem juntas, reunidas. Assim podemos ver que Deus responde a dois tipos de oração, individual e coletiva. Se os irmãos não se reúnem, várias orações ficarão sem resposta. Frequentemente na Assembleia dos Santos, Deus nos conduz de uma palavra a outra e dessa maneira a luz também reflete de um irmão para o outro. Os irmãos percebem? Por isso que a gente fala que na comunhão traz a luz. Traz a luz, na comunhão traz o ensino. Como que eu vou ser ensinado? Nós estamos fazendo aqui hoje, não estamos ensinando a palavra? Não é um estudo sobre reuniões, entender o que é reunião, o que é valorizar as reuniões? Como que nós vamos fazer isso no individual? Os irmãos percebem? Não tem como. É por isso, irmãos, que quando a gente... Vamos entrar um pouco na prática. Quando a gente olha para 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, é interessante isso aqui. Aqui vai falar dos dons espirituais. Certo? Amém? Não vamos precisar ler. 1 Coríntios 12 e 14 fala dos dons espirituais. Mas 1 Coríntios 12 vai falar dos dons espirituais do corpo. Mas 1 Coríntios 14 vai falar dos dons sendo praticados na Assembleia. Você percebe isso? Paulo fala dos dons do corpo, em Coríntios 12, e a aplicação desses dons no capítulo 12 vai ser mostrada no 14. Vamos ver o que a Bíblia fala? E no meio dos dois tem um... Abra sua Bíblia aí, irmãos, ó. 1 Coríntios 12, pode ser na King James aí, viu, Fabi? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários tipos de dom no corpo. A mão faz uma coisa, o braço faz outra, a perna faz outra. Tem vários dons, várias utilidades. Mas olha só o que fala o versículo, capítulo 14 agora. Versículo 1. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente os dons de profecia. Nós vamos entender agora, daqui a pouco, essa questão de profecia. Assim, igualmente vós, visto que estai desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naquele que produzem a edificação. Na Assembleia, no corpo de Cristo, é usar os dons na Assembleia. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa? Os dons foi dado para a edificação. Tudo, irmãos, é para a edificação. Se Deus deu um dom para você, é para a edificação. Os irmãos percebem? Agora olha só que interessante. Aqueles que raramente se reúnem têm pouca chance de conhecer o significado e o fundamento do corpo.
aquele que não reúne com frequência. É muito difícil você compreender e conhecer o significado do funcionamento do corpo. Os irmãos percebem? Coisa maravilhosa. Agora, já que nós falamos tudo isso, Sérgio, o que fazer, pois, quando vos reunir? E agora, irmão, nós estamos reunidos, mas o que fazer? Pode ser de qualquer jeito? Não tem escala de mensagem, um sobe aqui e fala, o outro também fala, e o outro se levanta e exorta um, o outro também. Imagina um culto assim. Paulo está exortando na igreja em Corinto, porque eles não sabiam reunir. Você vai ver no capítulo 14, ele vai falar a desordem no culto. Se você acha, agora presta atenção aqui, se você acha que a sua igreja tem problema, você deveria fazer uma visita na igreja de Corinto. Fica na Grécia, Sérgio? Corinto fica na Grécia ou na Turquia? Agora me perdi, hein? Grécia. Pega um avião, claro, a igreja não está mais lá, né? Os irmãos têm irmãos lá, né? Mas é só para Só tem ruínas, mas só para os irmãos entender. Sua igreja tem problema? A sua assembleia tem problema? Vá fazer uma visita à igreja de Corinto. Porque ou igrejinha problemática. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de exortação. Paulo chamando a atenção dele em tudo. Reunião, partir do pão deles, os dons que ele usava. Tudo de forma errada. Paulo veio e estava tentando corrigir os coríntios. Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 14, 26. Na versão King James atualizada. O que fazer, pois, Sérgio, quando vos reunir? Portanto, qual a atitude correta, então? Nessa versão está assim. Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo. Uma mensagem de ensino. Ó, que maravilha. Uma revelação. Ou ainda uma palavra em determinada língua. E outro tem interpretação desta língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Irmãos, eu ia ficar muito feliz se você saísse daqui com essa palavra. Reunião é para edificar a igreja. Congregar, reunir é para a edificação da igreja. Se não há edificação da igreja, então eu tenho que me reavaliar. Primeira coisa aqui, ó, primeiro exemplo. Lê um salmo. Olha que maravilha. Na reunião, o irmão pode ler um salmo de acordo com a palavra. Irmão, vai vir aqui dar oportunidade, irmão, vou ler um salmo. Né? Agora, o outro traz uma mensagem de ensino. Isso tudo só é feito na assembleia. Os irmãos percebem a importância de congregar, Sérgio? Manel, a importância de estar junto. Seus dons vão ser usados na assembleia. E eu não estou falando, irmão, nós vamos falar depois, a segunda parte dessa mensagem, vai falar sobre os tipos de reunião. Nós temos vários tipos de reunião. Não é só essa reunião. Terceiro, revelação e profecia. Irmãos, aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. Não é a sua revelação. Não é a sua profecia. Nós estamos, talvez, mal entendidos com essa questão, irmãos. E muitos irmãos aí têm pecado muito por isso. Profetizar é falar por Deus, é falar a Deus. Agora, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Não é da sua. E guardam as coisas nela escritas. Irmãos, agora presta atenção. A questão da revelação. Irmãos, a Bíblia é o falar de Deus revelado. Não existe como você numa reunião trazer uma revelação que não esteja dentro do contexto das Escrituras.
Ah, esse é o profeta, esse é o cara que traz revelação. Irmão, cai fora desse negócio. Está escrito aonde? O que você está falando? O irmão Alex, eu gostei muito quando ele foi lá na chácara. Quando vocês reunirem, dois julguem o que eu estou falando. É para julgar o que eu estou falando, irmão. E ver realmente a veracidade das escrituras. Faça isso, os irmãos de Bereia fazem isso. Paulo e Silas foi lá na igreja de Bereia pregar. O que eles faziam? Lucas falou, esses irmãos são mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinam as escrituras. Opa, pregador, escritura. Ah, não. Então aí você vai fazer que nem os Tessalonicenses. Retém o que é bom. Isso aí está fora. Tira fora. Os irmãos percebem como isso é maravilhoso? Agora, a questão da língua, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Não vai dar tempo de entrar nisso aqui, irmão, mas a palavra glossa, que é a palavra língua, ela tem vários significados. A Bíblia fala de línguas dos anjos, língua, dialeto, que é um idioma. Nós vamos estar muito ligados ao contexto bíblico. Olha o que a versão está falando aqui, ó. Ou ainda uma palavra em determinada língua. Nós temos que estar muito atentos com essa questão da edificação da igreja. Irmão, se eu falar aqui em outra língua, eu vou edificar alguém? Se não tiver interpretação, Paulo fala, é melhor você ficar calado no culto. Os irmãos estão compreendendo? Então tem que ter interpretação. Eu estou falando isso, pode ser inglês, pode ser japonês, pode ser coreano, pode ser qualquer língua. Paulo fala que se isso não traz edificação, isso não há interpretação, e ele fala de ordem. Um ou dois fala, um de cada vez, e o outro interpreta. Não é você mesmo interpretar, como a gente tem visto por aí. Eu falo numa língua e eu mesmo interpreto. Irmão, vai fora disso. Um fala e o outro interpreta. Paulo está bem claro aqui. Mas, irmãos, se não é algo que edifica a assembleia, então deixa fora. Tá certo? Deixa fora. Não precisa a gente ficar se prendendo com essa questão. Tá certo, irmãos? Então, toda reunião nossa, ela é uma reunião para edificar o corpo de Cristo. Agora, como tem sido nossas reuniões? Irmãos, eu queria entrar nesse assunto, eu sei que hoje a gente não vai ter o compartilhar, viu, irmãos? Porque o horário está avançado, os irmãos vão votar, os irmãos entendam, tá, irmãos? Nos compreendam, já está faltando 6 minutos para as 11, e com certeza não vai dar tempo de acabar, e aí os irmãos vão compartilhar, a reunião vai estender um pouco mais, tá bom, irmãos? Amém? Os irmãos compreendam, tá, irmão? Hoje é um dia específico. Não vamos prender os irmãos aqui por causa disso. Mas preste bastante atenção no que eu vou dizer, irmãos. Hoje nós temos reunião de evangelização. Quais são os tipos de reunião? Vou falar aqui porque é curto, irmão, para não deixar para outro dia. Quais são os tipos de reunião? Reunião de evangelização. Onde está isso na Bíblia? Nós compartilhamos isso. O Sérgio compartilhou isso em Atos 2. Pedro, quando se levantou e compartilhou a palavra, ele estava ali, irmãos, cheio de gente, judeu, gentil, gregos. 3.000 foram convertidos. Aquilo ali é uma reunião de evangelização. Talvez a gente, na próxima comunhão que nós tivermos, nós precisamos trazer isso, irmãos. Talvez é hora de nós voltarmos com a questão da evangelização. É importante a evangelização, não cobrando os irmãos, claro, mas cada um tem o seu dom. Se existem irmãos aqui que são irmãos evangelistas, os irmãos, eu já falei isso em várias reuniões, montem um grupo no WhatsApp para que os irmãos possam sair. Os irmãos estão entendendo? Então há uma grande necessidade de nós fazermos uma reunião, um culto de evangelização, um irmão entre nós, trazer uma palavra. Acho que o Sérgio comentou isso comigo uma vez. Trazer uma palavra e nós saímos distribuindo o panfleto para as pessoas, para que as pessoas venham para a reunião. Eu até esqueci de comentar isso com os irmãos, que a gente ia ver se a gente estaria junto com os irmãos. Irmãos, precisamos voltar a isso, amém? É bíblico. Outra reunião do Partido do Pão. Nós vimos mensagem sobre isso, a importância da reunião do Partido do Pão. Nós temos as reuniões de casa. Muitos chamam aí de reunião das células, não é? Nós temos o que mais? Reunião
do ministério da palavra, onde tem o ensinamento. Irmãos, tudo isso faz parte da igreja. E nós temos que usufruir disso. Está desfrutando dessa situação. E aí a gente precisa perceber uma outra coisa, irmãos. Eu quero falar rápido para os irmãos. Nós temos valorizado as reuniões. Isso é para você refletir em você. Nós temos valorizado as reuniões. Nós temos colocado as reuniões como prioridade. Nós temos feito isso. Irmãos, é muito importante isso, nós ficarmos atentos a algumas coisas que atrapalham a reunião. Esse era um assunto para a gente entrar na outra mensagem, mas é muito pequeno, não vale a pena deixar para o outro dia. O que nos atrapalha? Irmãos, se os irmãos forem perceber, há uma lista de coisas que nos traz distração. Me dá só mais 5 minutos, irmãos. Celular, olha só, pessoas, não se assuste. Não veja, irmãos, que a palavra aqui está sendo específica para você. Se Deus vai expor você, irmãos, aleluia. Na verdade, a palavra é para você. E é para mim. Não é? Quais são as distrações, Sérgio? Só coloquei algumas aqui, tá? Celular, pessoas, eu vou explicar isso. Pessoas, serviço, vestimentas e criança. Pasmem com isso, Fabiano. Mas como assim, irmão? Como assim? Celular é uma distração, sim ou não? Sim. Pessoas podem distrair você? Sim. Você está querendo desfrutar, a pessoa está te irritando do seu lado. Ou a pessoa está conversando, ou está tomando um cafezinho ali e está atrapalhando você. Pessoas são distração. O que mais? Serviço. Aí a gente tem várias marcas. Que no meio da reunião, claro, tem que servir, mas tem que tomar cuidado para que isso não te atrapalhe a desfrutar o Senhor. Você só vem para isso, para fazer as coisas, e você não percebe para sentar que nem Maria. As duas coisas são importantes, mas tem que ter um balanço. Os irmãos percebem? Vestimenta, muito mais para as irmãs. A irmã veio com uma roupa, você fala, meu Deus, o que é isso, Jesus? O que é isso? Aquela irmã está vestida, se eu precisava daquilo. Distraiu você. E aí, ao invés de você estar desfrutando da palavra, você está se distraindo. Então, irmãos, não esqueçam que a mensagem de hoje é a questão do congregar. É a questão do reunir. Então, o que está causando distração para você? Cuidado com isso. Agora, o que eu fiquei mais assustado ainda é com os filhos. Criança pode trazer distração. Eu quero trazer uma orientação para os pais. Não se sinta exposto, tá, irmãos? Mas eu preciso trazer uma orientação para os pais. E eu quero aqui, irmãos, copiar. Não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Há um pastor que eu gosto muito. É o Josué Gonçalves. Eu sigo o canal dele. Não é vergonha nenhuma você repetir o que é bom. Preste atenção, eu quero que você preste atenção com bastante cuidado. Existem duas moedas, palavra dele, tá? Não é inspirado, tá? Não é a Bíblia, mas eu acredito que pode ser de muita utilidade. Muita utilidade. Duas moedas de valor, Sérgio. Atenção e o tempo. Fala assim, duas moedas de valores. Duas moedas. Atenção e o tempo. Nesse exato momento, irmãos, está sendo gasto, Fabi, milhões de investimento e dinheiro nas redes sociais, nas mídias, tudo isso. Está sendo investido um dinheiro muito alto para ter a sua atenção. Para ter a sua atenção. Essa é a primeira moeda de valor. A outra moeda de grande valor é o tempo.
O Alisson falou isso para nós ontem. Para forjar o diamante, o que ele disse? Tempo, pressão, calor, temperatura. Tempo. É uma moeda de valor, Arnaldo? Atenção é uma moeda de valor? Hoje aqui eu preciso da sua atenção. Hoje aqui a gente precisa do seu tempo. Mas preste atenção nisso, irmãos. Sabe como seu filho soletra a palavra amor? Sabe como? Você sabe como que seu filho soletra a palavra amor? Tempo. Tempo. O tempo, vou ler aqui para os irmãos, ó. O tempo é a moeda do amor. Diga assim, o tempo é a moeda de amor. Quanto tempo você gasta com seu filho ou com seu cônjuge? Toque nisso, pais. Quanto tempo você gasta com seus filhos ou com seu cônjuge? Isso vai mostrar o quanto você o ama. Isso vai mostrar o quanto você o ama. Agora, não estou falando para você, tá? Eu estou falando para vocês, para mim. Quanto tempo você gasta no celular? Nas redes sociais? Isso vai mostrar o quanto você ama, ou o que mais você ama. Irmãos, preste atenção no que está acontecendo com esse mundo, irmãos. Preste atenção no seu tempo. Preste atenção na atenção que você dá para os seus filhos. Agora, pasme no que eu vou dizer aqui, ó. Palavras do nosso amado irmão José Gonçalves. Quando você sair de casa, sente com seus filhos. Os irmãos estão me ouvindo? Sente com seus filhos e diga: querido, hoje nós estamos indo para um lugar onde Deus escolheu para nós adorarmos a Ele. Você precisa adorar com o papai. Não é lugar de você usar celular. Não é lugar de você ficar com joguinhos. Você está ouvindo o papai? Você está ouvindo o papai? Não é lugar para você distrair, filho. Nós vamos passar ali, filho, 1h30, no máximo 2 horas. Você consegue, querido filho, ficar sem joguinhos e você adorar a Deus com o papai? É sério isso, irmãos? Cuidado que o seu filho pode estar sendo distração para os outros. A salinha das crianças não é lugar para educar seus filhos. Formação de caráter é em casa. Educação é em casa. Irmãos, quando você sair de casa, ouça isso. Tenha comunhão com seu filho. Pasmem o que eu vou falar para vocês agora aqui. Capítulo 22, versículo 6 fala: ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela for mais velha, ela vai lembrar de tudo que você ensinou. É sério isso, irmãos? Outra coisa que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Hoje, estamos coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Hoje, nós estamos coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Esse, palavra do nosso irmão, é o maior erro dos pais. Vai chegar um momento, irmãos, que o seu filho não vai querer mais reunir. Porque ele está seguindo o Deus dos seus pais, não está seguindo o Deus dele. Desde criança, irmãos, o filho tem que ser orientado a seguir o Deus dele. Ah, mas o meu filho não vai entender. Você que pensa. Não sei se os irmãos viram no vídeo que os irmãos gravaram semana passada. Não estou fazendo comparações, tá, irmãos?
Mas é importante para que a gente tenha exemplo. Os dois filhos do Alisson, a Lili e o Miguelzinho, eles estavam sentados aqui, em pé, com a mão para cima, louvando a Deus. Eu chorei quando eu vi aquilo. Eu chorei quando eu vi aquilo. Não saia de casa com essa intenção de que a salinha das crianças, ore por essas irmãs que cuidam da salinha das crianças. Porque é uma batalha, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. As irmãs, eu vejo, as irmãs fazem o possível para colocar as crianças aqui sentadinhas no louvor. Eu não sei se vocês observam isso. Eu vejo isso. As irmãs colocam as crianças sentadinhas, mas a maneira que ela vai se comportar não é a responsabilidade das irmãs. As irmãs tentam, mas a questão vem de casa, vem do lar. Os irmãos percebem? Irmãos, essa é a maneira de nós congregarmos. Valorizarmos as reuniões. Irmãos, 1h30 que a gente gasta aqui, Sérgio. Irmãos, preste atenção, Deus nos deu esse ambiente para a gente adorar Ele, para a gente ter comunhão. Irmãos, esquece tudo. É claro que às vezes a gente vai entrar em alguma coisa, mas se possível, irmãos, dê testemunho com o seu próprio filho. Pega esse negócio aqui, ó, por exemplo, eu quero testemunhar com os irmãos. Eu uso aqui, né, ó, meu iPad, tá? Eu uso aqui meu iPad, ó. Isso aqui é a Bíblia. Eu não tenho internet. Quando chega aqui, eu tiro a internet. É as Escrituras. Por que eu tiro a internet? Porque vai ficar chegando mensagem. Isso vai me irritar. Isso vai me tirar o desfrute. Entrou aqui dentro, tira a internet. Isso vai fazer com que você desfrute mais do Senhor. Irmãos, tinha outras coisas para falar com os irmãos, mas não dá tempo. O que eu quero encorajar os irmãos? Valorizem as reuniões. Quarta-feira, o Nivaldo está sempre encorajando os irmãos. É um refrigério, você durante a semana, na quarta-feira, você reunir com os irmãos de casa em casa. Isso vai trazer, irmãos, um grande refrigério para você durante a semana toda. Os irmãos percebem? Valorize as reuniões. Amém? Amém. Eu acho que já deu meu tempo aqui. Você pode fazer uma oração, Sérgio, para encerrar a reunião? Pode ser, meu irmão? Pai amado, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. A palavra, Senhor, tem sempre nos expor, demonstrar quem nós somos e também demonstrar quem Tu és. A importância, Senhor, que demos para Ti. Pai, nós queremos nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado que tenazmente também nos assedia. Queremos, Senhor, junto com os santos, junto com a congregação, junto com a assembleia, que o Senhor nos separou para congregarmos juntos, Senhor, avançar, olhando firmemente para Ti. Tu és o único autor e consumador da nossa fé. Senhor, Tu és a motivação do nosso amor, da nossa devoção, da nossa vida. Senhor, não permita que muitas coisas, eventos, pessoas venham nos distrair do foco. Senhor, quer olhar atentamente para Ti, crescermos em vida, nos estimularmos ao amor e às boas obras, nos encorajarmos mutuamente. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra sempre ela é viva e eficaz. Por isso nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós declaramos todo o nosso amor a Ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.